Oi, boa noite. Tudo bom, Boa Andressa? noite, doutora. Tudo Não, bem? pode me chamar de Blaine mesmo. É com Tudo bom? prazer. Você me escuta bem? Tá ótimo, tô escutando bem. Então, Você tá me escutando? perfeito, perfeito. Então, boa noite. Estamos hoje aqui com a publicitária Andressa Freire, que é uma produtora de conteúdo digital. Então, o tema é muito oportuno, Andressa, porque eu que sou professora de Direito Ambiental, nós temos dois tipos de poluição que são terríveis, né? A poluição sonora e a poluição visual. Visual. E às vezes eu fico pensando, gente, o que os publicitários têm vontade de fazer quando eles entram no Instagram? Porque algo que está sendo chamado de marketing vai em desencontro ao que, por exemplo, o advogado, que é o nosso foco hoje, o que o advogado busca nas redes sociais, né? Então já passo a palavra para você, que é autoridade no assunto, porque advogado gosta de lei, né? É, verdade. Antes de mais nada, eu vou me apresentar para as pessoas um pouco conhecerem um pouco do que eu faço, né? Porque até hoje é bem confuso o que um profissional de marketing digital, o que um publicitário que está na área de marketing digital faz. Eu me chamo Andressa Freire, eu sou publicitária, trabalho há 18 anos na área comercial, na área estratégica, na área comercial, de negociação, tanto na publicidade, na propaganda de online e offline. Então, já passei por várias situações, com vários segmentos, e eu sei que a profissão do advogado é uma profissão que você tem que ter bastante, vamos dizer assim, ter bastante cautela na hora de publicar uma informação. E como publicar a informação, né? A imagem do advogado é muito importante para que você tenha uma trajetória de respeito, vamos dizer assim, na advocacia. Eu queria abordar, primeiramente, sobre o perfil do advogado no Instagram. A minha especialidade é no Instagram, mas lembrando que uma pergunta que eu sempre escuto do advogado: eu não posso eu tenho medo de me comportar, de me comportar de forma ilícita. Como é que eu posso me posicionar à frente das redes sociais? É isso que eu queria abordar para o advogado, então o profissional do direito que está se formando, saiba se posicionar de uma forma objetiva, clara e que não entre em confronto com as leis, né? Com a AB e até com os clientes e com os seus colegas de trabalho. Então, vamos começar falando sobre o perfil do advogado profissional, qual é a diferença como é que o advogado tem que se comportar no caso do Instagram. É, eu sei que existem, o Instagram entrou para ser uma plataforma, uma rede social de entretenimento, mas teve uma dimensão muito grande e as pessoas começaram a comercializar, vamos dizer assim, o seu serviço, o seu produto, de uma forma que ficou meio que bagunçada, né? E agora tem as leis que você consegue ter mais diretrizes de como se comportar. E o advogado hoje, como é que eu me comporto? Porque eu tenho uma lei da OAB que eu não posso, vamos dizer, de ética, que eu não posso mercantilizar, vamos dizer assim. E aí, o que é que eu posso postar? É isso que eu queria abordar com vocês, com quem está assistindo. E se quem tiver dúvida, por favor, pode perguntar aí que eu vou respondendo se eu souber, se for do meu alcance, né? No caso de Instagram, especificamente. O advogado, primeiramente, quando ele pensa em Instagram, ele tem que pensar também na sua vida pessoal, que todo mundo sabe disso, né, com a vida profissional. Como é que ele vai linkar isso? Como é que ele vai fazer com que conciliar para ele conseguir ter uma vida, postar foto da sua família, postar foto do seu final de semana, postar foto, enfim, da sua rotina, e também ter uma credibilidade, criar uma autoridade nas redes sociais de forma saudável, né? Sem ser aquela autoridade forçada que você está ali mostrando situações que às vezes ficam um pouco pejorativa, né? Tem essa linha muito
próxima entre o pejorativo, de você estar exaltando o que você faz, e com também qual a informação que você quer passar. E aí eu reuni aqui, escrevi aqui algumas dicas, assim, como você começa, como em relação ao posicionamento, o que você tem que fazer no Instagram para ter um bom posicionamento e gerar autoridade. Primeiramente, o Instagram para o advogado é uma ferramenta de marketing, não é uma ferramenta de venda. Eu acho que todo mundo já sabe disso, mas é bom lembrar, deixar isso bem claro, né? Você utilizar o Instagram como um caminho para o seu cliente, para o seu futuro cliente, ter uma confiança no seu trabalho, no seu escritório, para você começar isso, você primeiro tem que compartilhar informações úteis. O que são informações úteis? Por exemplo, informações por exemplo, das leis, do que saiu de novidade o que saiu de novidade de leis, informações de decretos, informações de posicionamento, da sua opinião de notícias atuais. Você não precisa simplesmente falar o que você faz, o que o seu escritório faz. Você tem outras formas de você se aproximar do seu público-alvo. Vamos falar do perfil, né? O rosto, o que você tem que colocar? Eu vejo muito advogado colocando foto de paletó, a mulher de taillé. Será que isso é necessário? Porque muitas vezes a pessoa coloca uma foto, vamos dizer assim, dele como comercial, dele como um profissional da advocacia, mas o feed dele, né, que são as fotos do perfil dele, tá bem bagunçada. Porque tá bem misturada. Tem foto dele bebendo, tem foto dele, sei lá, com a família, mas aí tem foto dele dentro do escritório, com o carro. Qual é a imagem que você quer passar para o seu público-alvo? Então, vamos começar pela foto. A foto tem muito a dizer sobre você. Às vezes a pessoa que quer seguir você, a empresa que quer seguir você como advogado, tanto pessoa física como escritório, ela gosta de antes checar quem é esse profissional. Então, a foto, você tem que estar com uma foto bem apresentável, uma foto que tem uma boa postura. O perfil do advogado sempre tem tem informações que muito advogado não coloca no perfil. Eu até reuni aqui para poder ficar mais sucinto, mais objetiva. Que é, por exemplo, qual é a área do direito que ele faz? Qual é a sua área? Você tem que dizer claramente, porque tem advogado que coloca advogado. Advogado de quê? Qual é a sua especialidade? Que mais que ele tem que colocar? Se ele tem algum site, se ele tem algum contato, o que ele resolve na vida do seu cliente, de uma forma bem didática. Eu vejo muito advogado falando, como se ele estivesse falando para outro advogado. Isso acontece direto, que eu vejo com palavras difíceis, que eu sei que é da área de vocês, mas você quer atingir quem? O seu cliente ou você quer atingir os seus colegas? Você quer impressionar quem? Então, muito advogado utiliza de palavras quando ele quer passar uma informação mais formais, e acaba que o cliente, muitas vezes, ele não quer saber, ele quer saber qual é a solução que você traz para ele, qual é a informação que você tem a passar. Então, no perfil, você tem que ser bem claro e objetivo do que você faz, quais são os seus contatos, o que você resolve na vida do cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo, direito ambiental. Então, você pode colocar uma frase que se aproxime das pessoas que procuram o direito ambiental, uma frase objetiva no seu perfil. Você pode colocar o seu contato. Muita gente prefere que chame por inbox. O ideal é você ter um contato, um link com um contato para que esse contato seja encaminhado, seja para o seu e-mail, seja para o seu celular ou para o telefone do escritório, mas você tem que ter um contato bem visível para que as pessoas que queiram entrar em contato com você não passem o inbox. É muito informal o inbox hoje em dia. Então, existe essa opção de você estar colocando, por exemplo, vários links com um link só no perfil do Instagram. Em relação ao feed, como você deve se posicionar com o feed?
O advogado em si, como ele é bem formal, né, o profissional da advocacia, ele coloca muitas imagens estáticas, muitas imagens assim frias. E muitas vezes a pessoa que está interessada naquele perfil do advogado, a pessoa que, no caso, o seu público-alvo, que é o seu cliente, o seu futuro cliente, ele quer ver mais um perfil mais dinâmico, um perfil mais humanizado, mais um perfil com informações coerentes, um perfil com informações mais objetivas, e às vezes um perfil que tem sobre uma lei, sobre uma autoajuda, depois tem um selfie, aí depois coloca outra frase de autoajuda. Nem sempre você consegue se aproximar do seu cliente dessa forma. Se você colocar informações atuais, com vídeos, com informação, um pouco da sua vida pessoal, mas de forma mais amena, uma forma mais neutra. Você não precisa, por exemplo, estar colocando que você está bebendo todo final de semana. Por quê? Por que não coloca água? O que você quer passar para o seu cliente? Ah, porque o meu Instagram é Instagram pessoal. Ah, então você não quer se aproximar, criar uma autoridade. Para você criar uma autoridade no Instagram, que é uma rede que tem uma poluição visual, vamos dizer assim, bem bagunçada, você tem que ter uma coerência do que você faz, do que você quer passar. Então, a coerência nas postagens, a frequência também é muito importante. Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer aí em relação a... Eu tô acompanhando aqui. Até agora tem só comentários. Aí eu vou anotar as perguntas. Tá. Em relação ao feed, como você se posiciona é o que vai gerar autoridade. Não adianta você, por exemplo, o advogado colocar, vou deixar meu perfil mais profissional. Para começar o perfil profissional, ele tem que mudar da conta pessoal para o comercial. Por que eu tenho que mudar para a minha conta comercial? Porque da conta comercial você consegue ter as métricas, saber quais são as postagens que você teve mais engajamento. O que é um engajamento? Por exemplo, quando você faz uma postagem útil para as pessoas, muitas vezes elas encaminham para outras pessoas e você consegue ver quando elas encaminham. Você não consegue ver quem é que encaminha, você consegue ver o seu post foi encaminhado 15 vezes. Esse seu post foi salvo por 8 pessoas. Então você consegue ter essa métrica que, poxa, esse assunto as pessoas gostam bastante, então eu vou abordar mais esse assunto, eu vou mais por esse caminho. E aí, com o tempo, você consegue saber exatamente o que as pessoas gostam de ouvir de você, o que as pessoas querem saber da sua área, no caso, por exemplo, de direito ambiental, o que as pessoas gostam de saber, o que está saindo nas notícias, notícias nos jornais dessa área, o que tem de atualidades nessa área. Então, o advogado que está entrando nessa área, ou que já é dessa área, ele pode estar postando as notícias que saem nos jornais, colocar a fonte, né? Para você ficar neutro e você não receber um processo. Mas, assim, que você consiga trazer novidades, que você mostre que você está sendo inovador na informação para aquelas pessoas que são interessadas no seu assunto. O que mais que a gente pode abordar? Eu tenho um mundo aqui para falar, se eu passar a noite todinha aqui falando, viu? Eu vou fazendo, então, algumas intervenções. Andressa, na sua opinião, o advogado que tem um escritório, porque a maioria dos escritórios levam o sobrenome do advogado. Tem sentido, dentro da visão da publicidade, tem sentido ele ter 2 Instagrams se o nome dele é similar ao nome do escritório? Essa é uma pergunta bem frequente. Eu sou a favor do profissional, do dono do escritório, utilizar apenas o escritório dele, pessoa jurídica. Então, mas só um Instagram. Não, aí é onde eu vou chegar. Mas eu entendo que a partir do momento que ele utiliza o Instagram do escritório para estar ele como pessoa de frente do escritório, ele está apagando a equipe dele. Então, existem algumas situações que você, sim, pode ter só um Instagram para poder se posicionar como escritório. Mas, em geral, se você tem aquele espírito de equipe e sabe que os seus profissionais são bons no mercado, você, sim, era ideal você ter 2 Instagrams e aparecer. Aparecer no seu pessoal, falando do Instagram profissional, e tá no profissional, não falando do pessoal, mas está presente no profissional. O erro das pessoas que tem 2 Instagrams é que elas deixam ali o profissional como estático
e foco só no pessoal. Se o profissional é capaz de utilizar o seu Instagram profissional no dia a dia, de estar informando, de estar compartilhando a equipe dele, de estar compartilhando informações da rotina do escritório, tudo bem. Agora, se for aquela pessoa que faz o Instagram, tá ali, eu tenho meu Instagram profissional. Aí fica, os stories é aonde? No pessoal. A informação é aonde? Onde estão os amigos dele. E o problema de ter 2 Instagrams é porque sempre a pessoa posta no pessoal. Mas é um caso muito relativo. Se tem um escritório com 6 advogados competentes, por que eu não vou deixar a minha equipe de advogado, o meu time tá na frente para até gerar mais autoridade e criar uma credibilidade diante do mercado? Então, eu sou a favor, quem tem o escritório de advocacia com a equipe formada, sim, ele ter 2. Mas se você é uma pessoa que está com a rotatividade de advogados e não consegue administrar os 2 perfis, por favor, tenha só um perfil e tenha frequência na rotina tanto nos stories como no feed. Que as pessoas muitas vezes colocam só imagem no feed, pronto, esquece. Existem 2 públicos que estão nos stories e que estão no feed. Por exemplo, no meu feed, as pessoas que interagem no feed são totalmente as pessoas que interagem nos meus stories. Eu entendo que existem 2 públicos, aquela pessoa que está interessada só em vídeos e aquela pessoa que não tem paciência para vídeo, não tem tempo para vídeo, de ver uma conversa longa de um assunto, enfim, na rotina do dia a dia, não tem tempo de ficar nos stories. Então, ela passa rapidamente, quando ela está, por exemplo, esperando alguma coisa, uma consulta, ela está passando ali o feed. Então, você tem que estar com frequência, tanto no feed como nos stories, se você não consegue ter 2 perfis. Se você consegue ter 2 perfis, deixa o pessoal no segundo plano e foca no profissional. Tem uma pergunta aqui da minha ex-aluna querida, Nicole. Ela perguntou se o Instagram do advogado deve focar mais no conteúdo ou na imagem do advogado. No conteúdo. 100% no conteúdo. A imagem do advogado, muitas vezes você está colocando uma foto de tailleur, de batom vermelho, de unha feita, em cima do escritório, com os processos. Não tem tanto impacto como tinha antes de você estar colocando um conteúdo relevante que some, que faz uma transformação na vida das pessoas. Se você, todos os dias, colocar conteúdos que sejam coerentes com a sua área, claro, não adianta colocar, por exemplo, quem é do direito constitucional, colocar um assunto do direito tributário. Qual é a sua propriedade em estar falando se você é de outra especialidade? Então, o ideal é você estar focando no conteúdo da sua área. E, será que eu tenho não tenho tanta imaginação para conteúdo? Quais são as perguntas que as pessoas fazem? Aquelas pessoas familiares, por exemplo, que sempre quer uma consulta de graça e que recebe e faz uma pergunta para você, ou então até clientes, enfim, aquelas perguntas que você olha assim, poxa, ele está perguntando isso, é tão simples para mim. Esse tipo de pergunta é um conteúdo que você não só responde ele, como responde outras pessoas. O que é que eu faço, por exemplo, no meu Instagram? Quando alguém pergunta para mim, quando eu tenho uma frequência de perguntas, as mesmas perguntas, eu faço isso ou aquilo, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o que é que eu faço? Eu faço um post sobre isso. Eu consigo resolver o problema de muita gente e meu conteúdo fica relevante para a pessoa. E a pessoa, o que acontece? Ela compartilha, ela encaminha para outra pessoa falando sobre, olha aqui, isso aqui é interessante. E dá um engajamento na conta do advogado e é o que acontece? Muita gente começa a seguir pessoas interessadas. Não adianta você ter pessoas que não têm interesse no seu conteúdo. É só quantidade, não é qualidade. Na hora de você contratar um advogado, se você pensar naquele advogado que tem um conteúdo de valor, que tem uma autoridade no Instagram, independente da idade, você vai ter essa memória daquela pessoa que tem propriedade no tema, aquela pessoa que resolve, aquela pessoa que está lá todo dia, enchendo o feed de notícias interessantes. Então, você tem que focar sempre no conteúdo. Hoje em dia, o segredo das pessoas que têm sucesso no Instagram, em qualquer profissão, é conteúdo. Claro que no caso do advogado, ele tem que pensar 2 vezes como é que ele vai se comunicar.
porque ele está se comunicando com o cliente. Então, ele tem que ter uma comunicação didática, tem que ter uma comunicação didática, mas ele tem uma comunicação que ele não passe por cima de outra área, que ele não se prejudique em relação a como ele vai se comunicar. Mas isso eu acredito que o advogado, ele já é bem escaldado, ele já consegue ter um discernimento do que ele pode e o que ele não pode. E se ele tiver dúvida, poxa, será que isso aqui vai me prejudicar? Ele pode olhar os Instagram de outros colegas. Você não precisa copiar, mas você consegue ter um norte. Essa pessoa, ela é uma autoridade para mim. Deixa eu ver como é que ela se comunica. Será que eu posso me comunicar dessa forma? Então, o ideal é você seguir um conteúdo que tenha uma coerência, que seja neutro em relação a passar por cima de outras áreas, mas assim, que tenha frequência. Eu tenho uma pergunta que é uma polêmica. Tá. Andressa, Instagram e política. Eu tava doida para falar sobre isso, eu ia deixar mais pro finalzinho. Porque eu já perdi seguidor. Sim. Em determinada live que eu diga alguma coisa, eu não voto em ninguém, que realmente eu voto 99, confirma. Então eu já perdi seguidor. Depois dessa live, quando eu vou olhar, não sei quem é a pessoa, mas 3 deixaram de seguir, 20 passaram a seguir. Política. Um advogado que quer realmente adquirir autoridade no Instagram, usar o Instagram como uma ferramenta profissional, tá? E não ideológica. Tá, vamos lá. Ele vai se prejudicar, então, em fazer essa exposição política? Vai. Eu sei que é importante você ter uma opinião formada, até porque você tem que ter uma visão crítica do que está acontecendo no seu país. Você tem que ter que raio de advogado é esse que ele fica sempre neutro, né? Ou quando eu trabalhei no jornal por 6 anos e esse era um questionamento que as pessoas sempre faziam. Por que os jornais são neutros? Agora os jornais estão tendo agora uma opinião, estão sendo mais um veículo de opinião formada. E assim as pessoas estão se separando. Mas você tem que pensar, o que você quer? Você quer, pelo menos no feed, você quer expor o que você acha, qual é a sua opinião em relação à política, quem você defende, o porquê você defende, ou você quer captar cliente. Então você tem que pensar nisso. Se você quer essa visão de que você tem uma opinião formada e ter vamos dizer assim, uma comunidade, pessoas que são interessadas não só no seu assunto, mas na sua forma de pensar, ou você quer que se você está começando a carreira, ou então se você tem um know-how de clientes e você quer se prejudicar com seus clientes e ficar ali naquela de poxa, aquele advogado, eu adoro ele é super competente, mas só que ele defende o partido tal, mas eu não acredito que ele defende o partido tal, não quero mais ele. Isso acontece, isso vai acontecer sempre, em qualquer lugar do mundo. Então, política, na minha opinião, tem que ser guardada para você, para os seus amigos, para a sua família, para os seus amigos próximos. Mas eu gosto de falar política nos stories. Ok, mas por favor, não coloque no feed. O feed é o seu cartão de visita. O feed, ele dá uma visão panorâmica de quem você é como profissional. Se você ficar colocando política no feed, você vai acabar que arranjar briga e não vai conseguir cliente nenhum. E, Andressa, na sua opinião, porque é polêmico, né? Por exemplo, no meu Instagram, eu tenho o Instagram Blaine Queiroz, que é o que nós estamos fazendo na live. E outrora, ele era um Instagram 100% pessoal. Então, eu postava fotos, eu fui modelo, postava fotos minhas, particulares, né? Não, nada que a censura possa chegar nem perto, né? A volta da censura. Depois eu transformei ele, deixando o conteúdo passado lá, em um Instagram para a professora Blaine Queiroz. Mas eu percebo que quando eu posto uma foto minha, outrora, algo parecido com o modelo, qualquer coisa assim desse tipo, as curtidas, elas triplicam em relação ao conteúdo jurídico.
Qual é a Porque, explicação? O que é o que que as que pessoas acontece? realmente querem? As pessoas que acessam o Instagram, o que é que elas querem ver no Instagram dos outros? Porque a pessoa que está acessando meu Instagram, ela tem Instagram. Certo. Isso é uma É o coisa seguinte. bem sociológica também e Mas é psicológica. bem previsível, isso daí é bem comum. Eu tenho muitos casos assim a gente consegue visualizar fácil o porquê. É o seguinte, para você ter um Instagram, vamos dizer assim, profissional. Você tornou o seu Instagram profissional, que eu acho certo. Por exemplo, eu tenho meu Instagram é pessoal e tornou-se profissional. Eu não vou abrir um Instagram para poder falar de marca digital, de posicionamento. Eu vou pegar o meu Instagram, que as pessoas que não estão interessadas em marca, em comunicação, em estratégia digital, ou elas saem, porque eu vou utilizar a minha plataforma, do know-how de amigos que eu tenho, para poder me comunicar. Ah, então você coloca uma foto sua pessoal lá no passado, tem fotos, várias fotos suas, seja tomando um drink à beira da praia, seja na praia, seja, enfim, seja viajando. Por que que como é que funciona essa parte quando você se torna mais comercial? Você tem, eu vou repetir 3 vezes, tem que ter, sim, foto pessoal. Se você colocar um Instagram, um feed só de vídeos de notícia, por exemplo, de vídeo de política, vídeo de que sai Direito, 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 direito. sempre não. Tchau. As pessoas não estão afim disso. As pessoas elas querem ver uma pessoa por trás daquele. Quem é aquela pessoa por trás do Instagram? Quem é a Blaine? Quem é a doutora Blaine? Quem é a professora Blaine? É aquela pessoa que viaja, é aquela pessoa que tem família, é aquela pessoa que tem sonhos, é aquela pessoa que tem autoridade no assunto. Então você tem que sim ter foto no seu perfil. Por isso que muita gente, quando aquela dúvida do escritório do advogado, ele coloca só o advogado, coloca no escritório, coloque sua equipe, coloque fotos da sua equipe, coloque casos do dia a dia. A doutora Blaine tem que ter uma foto dela viajando, tem que ter uma foto dela do dia a dia, tem que ter uma foto dela de um drink que ela gosta, mas não tem que ter a foto dela, sei lá, saindo do perfil de quem ela é como não só mulher, mas um perfil um pouco, vamos dizer assim, Não precisa botar uma confuso. foto, não precisa botar uma foto de uma batida de um carro meu, né? Se eu bater um carro, Exatamente. postar lá no O Instagram. que que, mas por exemplo, quando você entra, você bate um carro, as pessoas que gostam da doutora da informação que a doutora Blaine na parte de direito ambiental passa, elas gostam de saber que ela bateu o carro. Então, o que você pode fazer? Vai no story. Gente, aconteceu isso, hoje aconteceu isso resolveu. Mas, enfim, se resolveu, tá tudo bem, o carro vai ficar uns 15 dias, vou ficar andando de Uber durante 15 dias. As pessoas, elas gostam de saber das suas fraquezas, das suas alegrias, das suas tristezas, elas gostam. É como se fosse uma novela. Se você tem uma constância de fotos, de sorriso, de selfies, e você não sofre, quem é essa mulher que está por trás, que não acontece nada com ela? Qual é a graça que eu vou ter de assistir essa pessoa que ela não passa nenhuma informação, apenas informações profissionais? Por isso que é importante você saber mixar, ter essa dose. Então, como é que funciona essa dose? De 100%, 70% é conteúdo e 30% é vida pessoal. Por que é só 30%? Porque se você puxar tanto para a vida pessoal, você vai atrair pessoas interessadas apenas na sua vida pessoal. E você quer atrair o quê? Você quer atrair pessoas desconhecidas que estão interessadas em saber qual é a marca do seu carro, ou você está interessada em reter mais pessoas interessadas na sua profissão, no que você oferece, em contratar a professora, em contratar o especialista. Então, sim, tem que ter fotos humanizadas, tem que ter histórias, como os stories falam, stories, tem que ter Com pessoas histórias normais. como pessoas normais. Aconteceu isso. Gente, eu tô pensando em viajar. Poxa, com a pandemia não vou poder viajar. Mas enfim, acontece. Então você tem que humanizar o seu perfil. Mas o meu perfil é do meu escritório. Humaniza. Aí que você humaniza. Quem é que quer seguir perfil de escritório hoje em dia? Mas meu perfil tá humanizado. Meu perfil tem a minha pessoa, tem a minha equipe, tem casos. Não é caso
que eu sei que tem uma restrição, mas casos do dia a dia, ah, estamos em reforma, estamos ansiosos, enfim, casos rotina, mexericos, vamos dizer assim. As pessoas, elas gostam, é como se fosse uma novela. Então, você tem que passar essa informação do seu dia a dia, da sua documentar a sua rotina. Se você conseguir documentar, lógico que não precisa ser todo dia, mas você tem que estar todo dia com alguma informação. E na sua experiência, Andressa, de criadora de conteúdo, você pegou muita gente da área jurídica? O pessoal Peguei 2 clientes da área jurídica, mas eram 2 clientes. Um cliente ele tinha um pouco de, vamos dizer, receio de postar. E o outro cliente era ao contrário, ele misturava muito. E eu tentava dar essa diretriz para ele, olha, coloque sua vida pessoal, mas coloque sua vida pessoal e profissional. Coloque informações por exemplo, de caráter informativo. Coloque sobre ética, coloque sobre posicionamento. Não, mas aí o que acontece? Quando esses clientes, depois que tiveram uma coerência do que estava acontecendo, como é que eles deviam se posicionar, aí sim, eles conseguiram ter, vamos dizer assim, eles conseguiram ter uma visão clara do que eles têm que fazer no Instagram. O que eu falo hoje? Na época que eu pegava, eu era gerenciadora de conteúdo. Hoje eu não sou gerenciadora de conteúdo. O que é um gerenciador de conteúdo? É aquela pessoa que você paga para poder fazer suas artes, fazer seu conteúdo. O que o gerenciador de conteúdo não faz, que só você pode fazer? A sua área. Como é que um gerenciador de conteúdo vai falar sobre uma lei se você não consegue, se ele não é da área, se você não passa informações que só você sabe, coloca sobre a lei e tal. Eu vejo muito isso, faz a arte sobre isso, isso, isso. Esse tipo de comportamento que o gerenciador de conteúdo, que o dono da conta faz com o gerenciador de conteúdo, não dá um engajamento. Se você ter propriedade, que é o que eu já falava para os 2 advogados, se você ter propriedade de tomar conta do seu perfil e saber que, eu não tenho tempo de fazer arte, tudo bem. Então, você terceiriza a arte, mas o perfil do seu conteúdo, você tem que fazer. E é isso que eu incentivei, e é isso que hoje em dia eu faço. Eu compartilho informações que você próprio pode fazer e faço mentoria para a pessoa conseguir engajar a sua conta comercial de uma forma independente, que não precise de um gerenciador de conteúdo. Por isso que eu sempre friso com um profissional. Você vai contratar um gerenciador de conteúdo. Vou contratar um gerenciador de conteúdo. Mas você vai ter que toda semana fazer o conteúdo diariamente e passar só para a pessoa que está gerenciando sua conta, postar, fazer a arte. Se você deixar na mão dele, você não vai ter o mesmo alcance. É o seu, vamos dizer assim, é o seu bebê. Então, você não consegue ter essa propriedade em dizer que sua rede social vai crescer se você não está lá na frente, na linha de frente. Então, foi o que eu falei para esses 2 clientes e aconteceu. Hoje em dia, eles conseguem gerenciar a conta deles, mas sem precisar, por exemplo, de pedir para alguém para fazer alguma coisa. No caso, seria só arte. Tem uma pergunta aqui da Ana Gomes. Tem uma quantidade certa de postagens de conteúdo no feed? Tem. Existem 3 horários, dependendo do que você vai colocar. Dependendo do que você vai colocar. Se você for colocar um conteúdo informativo, se você for colocar um conteúdo, vamos dizer, mais informal, você tem um horário. Por exemplo, o informativo. Nos 2 primeiros horários comerciais da manhã, por exemplo, 7h30 às 8h30, de 8h30 às 9h30 são horários perfeitos para quem quer iniciar o dia com um conteúdo e ser impactado. Mas esse horário o pessoal está trabalhando. Mas sempre eu não conheço uma pessoa que não vai no banheiro, que vai no trânsito, não vai dar uma olhadinha na rede social. Claro que dependendo das áreas, muda. Por exemplo, o educador físico ele tem que postar 5 horas da manhã, porque ele tem que amanhecer o dia com aquela informação. Então, quer dizer que todas as áreas têm um horário diferente? Não. Mas se você conseguir postar sempre nos primeiros horários comerciais da manhã e no horário do almoço, é perfeito.
O ideal é você fazer 3 postagens por dia. Eu sei que é muito, mas assim, se você quer ter um engajamento, se você quer crescer, o ideal é você estar de manhã, na hora do almoço e no final do dia, às 19 horas. Eu sou muito a favor do meio-dia. Para mim, meio-dia, eu sempre, em relação aos clientes que eu já atendi, meio-dia sempre teve um engajamento melhor. As pessoas estão almoçando, estão ali no telefone, então é perfeito. Mas se você postar só de manhã, lembre-se que no final do dia, você vai estar lá lá para trás, porque vai ter gente postando em cima. Então, a sua postagem, ou então os seus stories, ele vai cair. Por isso que eu digo que são 3 vezes ao dia. Eu não tenho tempo. Então, coloque ou de manhã ou meio-dia e no final do dia. Seja no começo do dia com um informativo mais formal e no final do dia um informativo mais informal. Outra coisa que eu lembrei agora foi sobre frases de alta ajuda. As pessoas estão bem saturadas de frases de alta ajuda. Tente moderar em estar postando frases de alta ajuda. Eu sei que chega um momento que você fica sem conteúdo e quer estar lá frequente, quer manter a frequência. Mas não coloque toda semana frase de autoajuda. Tente moderar como você coloca. E outra coisa, foto do advogado, de paletó, ou do advogada, de tailleur, enfim, formal, com embaixo, com uma frase de autoajuda. Não, pelo contrário, não gera engajamento, não cria autoridade. As pessoas já estão assim cansadas desse tipo de comunicação, de você estar colocando uma foto sua, linda, bonita e embaixo uma frase do Nelson Mandela. Então, esse tipo de comunicação não funciona. Se você quer postar uma foto, humanizar o seu Instagram com uma foto sua, coloque uma foto sua com seu cachorro, com a sua família, uma foto sua com uma... se você teve um momento feliz com uma amiga que você gosta muito, enfim, você consegue humanizar sem precisar colocar foto de autoajuda. Então, em relação ao horário, são 3 horários. Começo da manhã, horário do almoço e final do dia. Na média de 19 horas. Esse horário de 19 horas, ele é bem assim, as pessoas estão naquele intervalo de, poxa, acabou o meu dia, deixa eu parar um pouquinho aqui, deixa eu dar uma relaxada. Então, é bom você estar presente nesse horário também. Tem uma pergunta do Hugo Freitas, que é: publicação no feed tem maior alcance do que publicação no Stories? São totalmente diferentes. A publicação do feed é um público, a publicação dos Stories é outro público. Não se engane a achar que você está colocando uma imagem, uma foto no feed, quer dizer que aquela pessoa que está vendo suas stories, ela viu. Tanto é que você tem o aviãozinho quando você posta uma foto para encaminhar para os seus stories, justamente porque são públicos diferentes, são engajamentos diferentes, são comunicações diferentes. A comunicação do feed, a comunicação do story é uma comunicação mais informal, é uma comunicação mais de rotina. E a comunicação do feed é aquela que fica, é o seu cartão de visita. Você tem que ter mais cuidado do que você fala, do que como você se comunica. Outra coisa legal é que as pessoas elas não exploram a ferramenta que o Instagram tem, que é o IGTV, que é os stories, que são os destaques. As pessoas só colocam um feed e colocam um story. E o IGTV? Porque hoje em dia as pessoas preferem estar vendo vídeos de saber como você é, como você se comporta, como você se comunica, para saber se você tem autoridade no assunto. Então não adianta você colocar 10 notícias da área do direito, 10 notícias de atualidades, se você não aparece. Você tem que aparecer, não tem jeito, tem que aparecer. Se você quer criar autoridade, mostrar que você tem propriedade no assunto, você tem que fazer vídeos abordando temas que você acha que vai atingir o seu público-alvo, a sua persona. E vídeos curtos, né? Vídeos curtos, por favor, vídeos no máximo 1 minuto, que são chamados nuggets, que são vídeos, se você puder, se a pessoa tiver tempo ou tiver alguém que faça legenda, perfeito. Por quê? Porque muita gente vê vídeos no Instagram, no Mute. Por exemplo, você está no consultório, ninguém vai ficar vendo o vídeo, esperando o médico. Se você colocar o seu vídeo de informação
que tenha peso, que você sabe que vai atingir pessoas interessadas no assunto e podem virar futuros clientes. Coloque legendas. Tem aplicativos que fazem isso, é fácil de achar no Google, facilmente você encontra, mas você pode pagar alguém para poder, olha, tá aqui, eu fiz um vídeo de 1 minuto, fiz um vídeo de 3 minutos, coloca para 1 minuto, corta, manda para mim, deixa eu dar uma olhada e coloca a legenda. É importante você estar colocando legenda hoje em dia nos feeds ou nos vídeos. Andressa, e as lives? Houve um boom aí das lives, né, com o isolamento social. Você acha que o advogado que aproveitou e explorou bem. Eu fui uma, né? Mas aí mas eu nem me coloco como advogada. Eu não fiz isso como advogada. Eu fiz isso como professora. Sim. No perfil Blaine Compartilhar Queiroz. a informação. E fiz levar no a informação diálogo. para dentro de casa. E no diálogo. Você acha que os advogados que aproveitaram isso foram inteligentes nesse ponto? Se você quer ter o engajamento da sua conta, se você quer criar autoridade, se você puder fazer lives constantemente, ter uma frequência de lives. Eu vejo muita gente falando que pegou banzo de live, que é aquela pessoa que, tô cansada de live. Mas, gente, vamos abrir a cabeça. Se você, quem é que assiste, fica assistindo, tá assistindo televisão sempre, o dia inteiro, ou então, por exemplo, todas as noites? As pessoas estão muito mais conectadas pelo celular. Então, assim, a live, ela chegou para poder você se aproximar das pessoas, levando informação, levando situações que você passou, trocando informações. O que é que acontece? O advogado que tiver a expertise de fazer lives até com outra especialidade, falando de um tema que é bastante procurado na sua rotina, né? E você consegue já criar autoridade, aumentar o engajamento com o perfil do outro do advogado da outra especialidade e ainda consegue atualizar as pessoas. A live hoje caiu como uma luva, hoje em dia que eu estou falando em pandemia, caiu como uma luva para quem quer criar autoridade. Se você conseguir fazer pelo menos uma live por semana não tem um assunto, mas se você conseguir fazer essa parceria com outros advogados, com pessoas de diferentes áreas, mas que tenham um assunto, que tenham coerência no assunto, você consegue ter esse engajamento e criar uma autoridade para quem você quer atingir. Gente, a Andressa, por exemplo, ela está do outro lado do oceano, ela está na Inglaterra, né, Reino Unido. E olha aqui a possibilidade que o Instagram dá, né, para que as pessoas se comuniquem e melhorem, troquem informações, fiquem mais cultas. Agora, tem lives e lives, né? Aí vai da pessoa. Tem gente que prefere ver live de tutorial de, sei lá, não tô querendo diminuir ninguém, mas live de tutorial de coisas banais. Se você tem preguiça de ler, você tem preguiça de ver live de uma informação que é incoerente com o que está acontecendo, aí fica difícil você conseguir até conversar com alguém. Então, se você conseguir filtrar as lives que você assiste, como se fosse uma televisão, que você consiga filtrar com assuntos coerentes com a sua profissão, perfeito. Até você cria também um relacionamento com essas pessoas. Eu particularmente fui surpreendida. A pessoa que cria os flyers do diálogo me mandou uma mensagem semana passada dizendo: olha, eu assisti algumas lives suas e adorei. Pessoa de marketing. Entrou no canal do Diálogo no YouTube, porque outra coisa que eu ia até te perguntar, a gente não deve mais se preocupar quantas pessoas estão assistindo a live, porque o próprio Instagram, ele grava, né? O próprio Instagram grava. Ninguém está fazendo live para ser ouvida remotamente, não. Sim. A live é para passar informação, aquele conteúdo, no caso advogado jurídico, e a sociedade possa assistir sem pagar. E tem uma informação sem filtro, né? Vamos dizer assim, porque quando você vê os jornais, você sabe que tem um filtro por ali para poder. Não tem uma informação coesa, desculpa, coesa não ficou legal, mas não tem uma informação completa quando você vê uma live de quem tem propriedade de falar sobre um assunto.
Se você souber usar a ferramenta Live de forma coerente na sua rede social e nos horários coerentes também. Tem gente que faz live 3 horas da tarde, aí fica difícil. 3 horas da tarde, 2 horas da tarde. A não ser que seja no final de semana, mas assim, você está no horário comercial, você tem que pensar também nisso. É difícil você conseguir fazer uma live e reter pessoas. Então você está pensando em reter pessoas? Não. Se você está querendo atingir um público que sabe que está interessado no seu assunto, o ideal é você fazer uma live no horário que essas pessoas possam ouvir. Eu tenho medo, eu tenho insegurança em fazer live porque só vai dar 2 pessoas. Mas são 2 pessoas que estão interessadas em ouvir o que você está falando, para ver se você tem coerência no conteúdo e até somar para elas conseguirem saber o que está acontecendo nessa área. Em relação à quantidade, é o que eu sempre falo no meu perfil, você não tem que se preocupar com curtida, quantas pessoas estão visualizando, quantas pessoas estão interagindo com você. Você tem que se preocupar com as pessoas que estão do outro lado. Se você está passando uma informação coerente, se você está passando informação que some, você está atingindo, você quer atingir seu ego ou você quer atingir pessoas? Você quer ter esse retorno dessas pessoas como cliente, como pessoas que estão interessadas realmente no que você está propondo. Então, assim, eu vejo muita insegurança nas pessoas em estarem aparecendo nos stories, fazendo lives, porque acha que não vai atingir, não vai ficar bonito em relação à quantidade, a curtidas. É por isso que o Instagram tirou essas curtidas, porque tinha muita gente aí insegura em estar postando, porque acha que vai curtir só 3 pessoas. Então, você saber entender que você não precisa se apegar a isso e você passar informação independente de quantas pessoas estão, pronto, você já está conseguindo dar um passo à frente em relação a apresentar um conteúdo sem ter medo de nada. A Ana Gomes fez outra pergunta. Qual a ferramenta ideal para criar um conteúdo? A ferramenta ideal para criar um conteúdo, ó, a sua cabeça. Mas claro que tem dicas, assim. Não sei que tipo de você está perguntando. Em estar postando. Eu preciso de uma ferramenta. Eu não tenho tempo de postar. Eu queria fazer um conteúdo para a semana inteira e queria uma ferramenta que colocasse, que compartilhasse a informação sem eu precisar estar toda hora entrando no Instagram. Sim, tem essas ferramentas. Que, no caso, se essa é a pergunta que ela fez, tem o Planner e tem o Hootsuite. O Hootsuite, ele consegue agendar suas postagens. Você coloca todas as postagens, as legendas, ele vai lá e posta para você. Mas em relação a conteúdo, como é que é? Como é que é a ferramenta conteúdo? Primeiro, você tem que ter um planejamento. O que eu falo para minhas clientes? O que você vai esse mês você vai abordar sobre o quê? Eu vou abordar sobre meio ambiente. Então, vamos fazer a semana do meio ambiente, a outra semana das causas, o que acontece nas indústrias que destroem o meio ambiente. Na terceira semana, vamos abordar quais são as soluções para essas causas. Você tem que ter uma coerência no que você vai postar, mas assim, fazer o conteúdo semanal de acordo com o assunto, sem perder muito foco. Porque eu vejo muita gente colocando assim, ó. Semana do meio ambiente. Aí ela coloca, vou dar um exemplo. Aí coloca, por exemplo, o que acontece que as empresas não estão em conflito com o governo em relação às boas práticas de poluição. Aí passa 2 dias, muda totalmente o assunto. Não tem uma coerência, a pessoa não consegue seguir a linha de raciocínio. Então, o ideal para você que quer fazer um planejamento de conteúdo, a sua ferramenta de conteúdo é a agenda. Não interessa se você está achando que os grandes produtores de conteúdo têm uma ferramenta que faz o conteúdo em relação a mesmo papel e lápis. Não existe isso, gente. É papel e caneta, é agenda, você faz um planner, você pega um planner, faz a sua agenda. Primeiro define os temas, faz a sua agenda do que você vai falar, escreve, aí você pode pegar esses aplicativos que eu falei, digitar,
planejar a semana inteira e esquecer. Aí o aplicativo vai lá e posta por você. Mas em relação a conteúdo, não tem não tem máquina que faça melhor do que o profissional. Eu não sei se foi essa pergunta, se eu consegui responder a pergunta que ela... Se ela está falando em relação ao aplicativo para postar ou se é mesmo o conteúdo em si. E para fechar, Andressa, deixa eu ver aqui se o Instagram já está perto de acabar a nossa live. Eu queria dar umas dicas, tá? Diga aí, então. Que eu ia dizer o seguinte, é difícil adquirir seguidor, né? O que eu vou falar, o que eu falo sempre no meu Instagram. Vamos lá. Eu tenho um perfil de 80 mil seguidores. Perfil uma advogada com 80 mil seguidores que está postando ela viajando, enfim. É uma advogada muito bonita, você vê que é uma advogada bonita, é uma advogada que está constantemente no Instagram. E tem o perfil daquela advogada que ela tá coerente como uma profissional da advocacia, mas ela está promovendo conteúdos, mas ela tem 1.500 seguidores. E desses conteúdos, ela tem um retorno um retorno constante de pessoas que, muito obrigada, não sabia, foi bastante, vou até usar a palavra da Ana Gomes, esclarecedor esse conteúdo. Aí chega um momento de a pessoa querer contratar um advogado. Poxa, aquela advogada, ela é muito coerente nas informações que ela passa. Quem que ela vai contratar? Aquela advogada bonita, bem aparentada, que está lá constantemente no Instagram, de 80 mil seguidores, ou aquela advogada que está com 1.500 seguidores, mas está com conteúdo conteúdo relevante, conteúdo que some na vida das pessoas, né, do seu público-alvo interessado. Então, você não precisa, né, que não pode, ela não precisa se apegar à quantidade. Se você está interessado com seu ego de estar procurando seguidor, aí realmente é incômodo. Agora, se você está interessado em captar clientes para o seu escritório, que você está fazendo postagens informativas, postagens relevantes, mostrando como é que é a sua rotina, você lá no tribunal, chegando, que o tribunal está lotado, que as pessoas estão todas usando máscara. Enfim, se você postar uma rotina coerente com a sua profissão, informações que somem naquela pessoa que está precisando do seu serviço, você vai ter mais resultado em cima independente da quantidade de seguidor, em cima daquela informação que você está passando. Então, esquece. É o que eu falo para os meus clientes. Mas eu quero atingir, eu quero ter 20 mil seguidores. Para quê? Qual é o objetivo de você ter 20 mil seguidores? Porque eu ganho audiência. Realmente você ganha audiência. Mas você ganha clientes nessa quantidade, porque se você está postando seu rosto bonito, a sua vitalidade, o seu carro, o seu apartamento, enfim, as suas conquistas, você não está conseguindo cliente. Você está conseguindo pessoas interessadas na sua imagem. Então, você está vendendo imagem ou você tá vendendo... não é vendendo, né, a palavra, mas você está adquirindo clientes para o seu escritório. Porque a pessoa, a partir do momento que vê que você tem coerência na sua informação, ela vai procurar você, não tem jeito. Ela procura você. Outra coisa, eu queria falar sobre as dicas. Não sei se vocês têm alguma pergunta a mais para fazer em relação Não, porque vai acabar. Nós temos 5 minutos. Então, vamos lá. Eu tenho 5 dicas para perfil do advogado. Essas 5 dicas, vamos começar com o primeiro. Liberte-se de jargões. Eu entendo que o advogado, o profissional da advocacia tem vamos dizer, esse vocabulário mais sofisticado, requintado, com a devida vênia, mas você tá querendo atingir quem? Você quer falar com quem? Você quer falar com seus colegas, como eu falei no começo da live. Então, tente se expressar de forma didática, coerente, que as pessoas, o leigo, consiga entender. Então, esqueça jargões. Não vá querer encantar o pessoal da sua área, vai querer encantar o seu futuro cliente. Tire, aí em relação à humanização do seu Instagram, tire o paletó, tire o tailleur, quanto mais você tem aquele momento de comercial, de você estar como advogado, mas você tem aquele momento que você está
no seu final de semana. Então, coloque uma foto de quando você era mais jovem, quando você era criança, quando, enfim, tire a capa do advogado e mostre que você existe, que você é humano, que você tem fraquezas, que você gosta de se vestir bem ou não, enfim. Terceira, mantenha-se alerta, precavido em relação às suas postagens, porque tem um monte de gente aí querendo, vamos dizer assim, uma vírgula da informação que você tem a passar para poder denunciar você para a OAB. Então, você tem que ter muito cuidado no que você for colocar, compartilhar para as pessoas. A outra informação, escute seus clientes, que eu falei também no começo. Às vezes, a dúvida do seu cliente é um conteúdo. Se você não tem o conteúdo para postar, quais são as dúvidas que o seu cliente tem? Transforme isso em conteúdo informativo. E a última é documentar a sua jornada. Revele suas qualificações, seus títulos, suas formações, estudos. Não é como ostentação, mas é com a finalidade de você se posicionar na frente da sua audiência. Você não é uma vaidade, mas as pessoas gostam de saber que você tem isso, tem aquilo outro. Elas se sentem seguras em saber que você tem uma carreira também acadêmica. É isso. Então, Andressa, muito obrigada. Depois, qualquer coisa, a gente faz a parte 2, né? Eu espero Obrigada, que os advogados tenham gostado. E só para dizer que nós vamos ter um webinar sobre o turismo, a Andressa vai falar sobre o marketing para o novo turismo. É um evento promovido pela Sendeiro Tour, junto com o Diálogo Ambiental Constitucional Internacional. Então, muito obrigada, Andressa, pela disponibilidade. Gente. Eu sei que aí já são quase meia-noite, né? Já são quase, mas é o horário que minha cabeça pensa, é o horário mais que eu consigo criar, produzir conteúdos melhor, fazer conteúdos e produzir de maneira mais eficaz. Mas, gente, muito obrigado para quem perguntou, para quem está aqui assistindo, tirando um pouco do seu tempo, vamos dizer assim, para estar aqui com a gente, dividindo essas dúvidas que eu sei que é bem rotineira na vida das pessoas que têm rede social. Pois um beijo, Andressa. Beijo. E a gente se encontra no webinar. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.